Meninos, boa tarde. Hoje a gente vai continuar as nossas discussões sobre ligações químicas, porém, nós vamos ter uma abordagem mais detalhada, tá certo? Na aula passada, a gente caracterizou, assim, de forma bem rápida, como reconhecer uma ligação iônica, covalente ou metálica. Só olhando para a fórmula, né? A gente via ali se o elemento era metal, se ele era não metal, e a união deles me dizia que tipo de ligação havia sido, né, utilizada para formar aquele determinado composto. Hoje a gente vai entender isso de uma forma mais detalhada, tá bom? E a gente também vai revisar o que a gente trabalhou. A gente começa relembrando a explicação das ligações químicas, tá bom? Com os nomes dos cientistas Lewis e Cossel. Eles dois, galera, explicaram logicamente o motivo da ligação química ou da união ou da combinação dos átomos dos elementos químicos acontecerem. Eles observaram que o número 8 elétrons, era um número que, presente na última camada desses átomos, provocava um estado de estabilidade, ou seja, um gasto de menor energia, um estado, né, de menor energia, de estabilidade, né? E isso foi observado essencialmente pelo quê? Porque essa estabilidade, ela não demandava, ela não determinava, por exemplo, o fato dos gases nobres irem em busca de se ligarem a outros elementos químicos, porque eles, gases nobres, já possuíam 8 elétrons nas suas últimas camadas eletrônicas. Eu coloquei para a gente aqui o quadro que traz todos os gases nobres, e a exceção do hélio, que só tem 2 elétrons, né? Mas todos os outros, olha, em suas últimas camadas vão possuir 8 elétrons. Na natureza, galera, não tem nenhuma substância formada pela união de gases nobres com outros elementos químicos, porque eles já são estáveis, eles já possuem o seu estado de energia o mais adequado possível. Tendo em vista isso, Lewis e Cossel detectaram que, nesse sentido, todos os outros elementos da tabela periódica estariam em busca também dessa estabilidade, de conseguir esses 8 elétrons, ou 2 elétrons, né, como é o caso do hélio, na sua última camada, para que também eles se tornassem estáveis. Assim, os elementos tenderiam a perder elétrons para poder ter 8 na sua camada de valência, que é a última camada, tenderiam a ganhar elétrons para poder também ter esses 8 elétrons que os gases nobres possuem na sua última camada, ou então tenderiam a compartilhar elétrons, né, para alcançar essa estabilidade. Tudo isso, né, gerou a explicação teórica para o fenômeno das ligações químicas e, portanto, as inúmeras substâncias existentes nesse universo são substâncias formadas por átomos dos elementos químicos que buscaram, né, ter essa estabilidade eletrônica através da união dos seus átomos. Vamos agora detalhar cada ligação. Nós vamos começar pela ligação iônica ou eletrovalente. Como a gente já sabe, a palavra iônica, ela remete à palavra íon, né?
que são átomos que perderam ou que ganharam elétrons. Então, a ligação iônica ela vai acontecer através da transferência de elétrons. Vai acontecer entre elementos que são metais e elementos que são não metais, lá da tabela periódica, tá certo? E eu peguei a substância cloreto de sódio para mostrar isso bem direitinho para vocês. O cloreto de sódio é formado pelo sódio e pelo cloro. Lá na tabela periódica, o sódio ele tem 11 como número atômico. Então, ele tem 11 elétrons. E o cloro, 17. Agora, como é que esses átomos vão se juntar? Olha só. O sódio, ele é um metal. O cloro, ele é um não metal. Então, eles vão se ligar através de uma ligação iônica. Veja como é que vai se dar isso. Olhe para o sódio, que está representado com as estruturas roxa, tá? E depois olhe para o cloro, que está representado com as estruturas azuis. Nas camadas eletrônicas, a gente já sabe que tem uma quantidade máxima para a gente colocar os elétrons. Primeira camada, 2 elétrons. Segunda camada, 8 elétrons. Terceira camada, 18 elétrons e assim por diante. O sódio tem 11. Vamos distribuir esses 11 elétrons? Vamos lá. Primeira camada, 2. Tá aí as duas bolinhas depois do núcleo, ó. Segunda camada, 8. Colocamos as 8 bolinhas aí na segunda camada. Nós já distribuímos, galera, 10 elétrons, olha, do sódio. Só que ele tem 11. Então, esse único elétron que falta vai ser colocado na última camada. Resumindo, a última camada do sódio só vai ter um elétron. Não tem os 8 que ele precisava para o octeto. Agora vamos para o cloro, que tem 17 elétrons, distribuindo. Primeira camada, 2 elétrons. Segunda camada, 8 elétrons, já são 10. Na última camada, como comporta até 18 elétrons, mas o cloro não precisa, né, de ter 18 elétrons, porque o número dele é só 17. Se a gente já botou 10 na primeira e na segunda camada, na última só está faltando a gente botar 7 para completar os 17. E a última camada do cloro vai ficar com 7 elétrons, que também não é 8, não é o octeto. Veja, o sódio na sua última camada tem 1 elétron e o cloro na sua última camada tem 7 elétrons. Nenhum dos dois tem 8. Agora eles vão se unir para que os dois tenham 8 elétrons na sua camada de valência. Para isso, o que vai acontecer? O sódio, ele vai doar um elétron, ele vai perder um elétron, né? Ele vai doar um elétron para o cloro. Se vocês prestarem atenção, você vê uma seta vermelha, né? A bolinha lilás com uma seta vermelha para o cloro, indicando que ele vai ceder esse elétron para o cloro. Gente, quando o sódio cede esse elétron para o cloro que tinha 7 elétrons na sua última camada, ele passa a ter quanto agora? 8. Ele completa o octeto dele. Do mesmo momento, quando o sódio perde, veja agora que perdendo um elétron, a última camada do sódio em lilás não fica mais com um elétron. A última camada dele agora fica com quantos elétrons? 8. Então, quando ele perde e dá esse elétron para o cloro, ao mesmo tempo que ele beneficia o cloro, que fica com 8 elétrons na camada, ele auto se beneficia, porque ele também fica com 8 elétrons. Vejam que aconteceu a perda de elétrons de um átomo e o ganho de elétrons por parte do outro. Esse ganho e essa perda é exatamente a formação dos íons. É por isso que a ligação é o quê? Iônica, galera. Ligação iônica, né? E aí tem um texto embaixo explicando direitinho o que eu falei para vocês. Olha só.
Coloquei mais uma representação aí, tá bom? De como acontece. E assim, gente, vai acontecer com todos os elementos químicos, metais e não metais. Sempre os metais, que no caso era o sódio, que era o metal, sempre os metais eles vão perder elétron, eles vão dar elétrons. E sempre os não metais, eles vão ganhar elétrons, que era o caso do cloro. Eles sempre ganham, tá bom? E essa perda e esse ganho é que forma a ligação iônica entre metal e não metal. Professora, qual a característica, né, dos compostos iônicos? Bem, são algumas, vamos lá. As substâncias iônicas, elas são sólidas à temperatura ambiente. Basta você lembrar do sal. O sal não é sólido na temperatura ambiente? Ó, apresentam altos pontos de fusão, né? Se eu quiser que o sal puro, né, ele pegue fogo, né, ele se derreta em si, eu vou precisar de uma temperatura alta. São condutores de eletricidade apenas no estado líquido, tá certo? Então, o sal, ele não conduz corrente elétrica nenhuma. Agora, se ele for dissolvido em água, ele vai conduzir corrente elétrica, por incrível que pareça, né? A água do mar, né, por ela ser repleta de sais, ela é uma água que pode conduzir eletricidade. E a maioria deles são solúveis, eles se dissolvem em água. Ligação iônica, traduzindo, é a força que mantém os íons unidos depois que um átomo cede, ou seja, perde definitivamente um ou dois ou mais elétrons para outro átomo, que vai ganhar esses elétrons. A ligação iônica na tabela periódica, galera, ela está aí esquematizada, tá bom? Em geral, os metais, né, eles vão ter 1, 2 ou 3 elétrons na última camada e eles têm tendência de perder. Por quê? Eu tendo 1, 2 ou 3, é mais fácil eu perder isso para conseguir o octeto do que eu ir atrás. E no caso dos não metais, por eles possuírem 5, 6 ou 7 elétrons na última camada, é mais fácil deles ganharem para completar 8, tá bom? Essas bolinhas que eu coloquei aí na tabela, gente, são os elétrons que cada elemento químico tem na sua última camada, olha. Veja que na família 1, todos só tem um elétron na última camada, então é mais fácil eles perderem. Na família 2, tem 2 elétrons na última camada, então é mais fácil eles também perderem. Família 3, é mais fácil perderem. A partir da 5, se aproximam mais de 8, né? Da família 15, eles têm 5 elétrons na última camada, então é mais fácil eles ganharem para conseguirem o octeto. As 6, as 7, né, que é a família 16 e 17, vão possuir 6 e 7 elétrons na última camada, então é mais fácil eles ganharem para conseguir 8 elétrons. Professor, é a família 14, que é a 4 que você colocou. Gente, eles ficam no meio do octeto, né? Tanto eles podem ganhar mais 4 elétrons, como eles podem compartilhar 4 elétrons para conseguir o octeto. E eu coloquei uma questão para a gente refletir, para a gente discutir. Olha, para adquirir a configuração eletrônica de um gás nobre, o átomo de número 16 deve. Quem é o átomo de número 16? Você vai na tabela periódica e vai encontrar o enxofre, que é a letra S. Ele tem 16 elétrons. É mais fácil o enxofre perder ou ganhar elétrons? O que é que ele tem que fazer para conseguir 8 elétrons? Para isso, você vai distribuir os 16 elétrons do enxofre, de acordo com aquelas quantidades de cada camada. Se ele tem 16 elétrons, a gente bota 2 na camada K, que é o máximo que pode. Bota 8 na camada L, que é o máximo. E na M,
Como você já botou aqui na K e na L, já soma 10 elétrons dos 16 que o enxofre tem, na M só fica faltando 6. Aí você bota 6 elétrons na última camada. Resumindo, se o enxofre tem 6 elétrons na última camada, quantos elétrons falta para ele conseguir o octeto? 2. Então, nesse caso, o enxofre é mais fácil para ele receber 2 elétrons, tá bom? Que seria a alternativa D.